Por que ninguém fala disso sobre Moisés? Quando pensamos em Moisés, lembramos do homem que abriu o mar, do profeta que falou com Deus face a face. Mas existe um lado de Moisés que quase nunca é contado. Uma jornada silenciosa, uma fé testada até o limite. E hoje você vai descobrir por que ninguém fala disso sobre Moisés. O herói que não se sentia digno. Antes de ser o grande libertador, Moisés se via como o mais incapaz dos homens. Ele tentou fugir do chamado divino de todas as formas que pôde. Ele argumentou com Deus, disse que não sabia falar bem, que tinha a língua pesada. Em Êxodo 4, vemos um homem que não se enxergava como o líder escolhido, mas como alguém quebrado, um fugitivo com um passado manchado. Moisés não se sentia digno. Ele não pediu para liderar, não buscou a glória. Pelo contrário, ele pediu para que Deus enviasse outra pessoa. Essa relutância inicial é uma das curiosidades mais profundas sobre ele. O homem que se tornaria a voz de Deus para uma nação inteira, começou sua jornada duvidando da própria voz. Ele não nasceu pronto. Foi forjado no fogo da dúvida e no deserto da sua própria insegurança. E é exatamente aí que encontramos a primeira lição escondida. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A fraqueza de Moisés não era um obstáculo para Deus, mas o ponto de partida para a manifestação do seu poder. Ele precisava ser esvaziado de si mesmo para ser preenchido pela força divina. Poucos falam sobre como essa insegurança o acompanhou transformando-se em uma dependência radical de Deus. Cada milagre, cada palavra de comando, não vinha de um homem autoconfiante, mas de um homem que sabia que, sem Deus, ele não era nada. Essa é a verdadeira origem da sua força. Ele não era um super-herói, era um vaso de barro nas mãos do oleiro. A fé forjada no impossível. A fé de Moisés não era uma fé teórica, aprendida em livros. Era uma fé forjada na prática, no dia a dia do impossível. Pense nisso. Ele teve que acreditar que um cajado se transformaria em serpente. Teve que acreditar que pragas devastadoras viriam e iriam embora sob sua palavra. Ele teve que acreditar que o Mar Vermelho, uma barreira intransponível de água, se abriria diante de um povo desesperado. A fé de Moisés era uma fé de ação. Uma fé que exigia passos no vazio. Muitos se lembram do resultado, mas poucos se aprofundam no processo. Cada ordem de Deus era um novo teste. Imagina o peso de estar diante do faraó, o homem mais poderoso da terra, e anunciar a destruição do seu império. Imagina o medo, imagina a dúvida, mas Moisés ele ia porque sua fé não estava em si mesmo, mas naquele que o enviou. Uma curiosidade fascinante é que, mesmo depois de testemunhar tantos milagres, o povo continuava a duvidar. Mas Moisés, mesmo em meio à solidão de sua liderança, precisava manter a chama da fé acesa, não apenas por ele, mas por milhões. Sua fé foi testada no detalhe. Quando o povo teve sede no deserto, ele teve que acreditar que água brotaria de uma rocha. Quando tiveram fome, teve que acreditar que o pão cairia do céu. A vida de Moisés foi uma sucessão de atos de fé que desafiavam a lógica humana. E aqui está a parte que ninguém comenta. Essa fé não o isentou do sofrimento. Pelo contrário, muitas vezes o colocou no centro da tempestade. Ele via o poder de Deus, mas também sentia o peso da incredulidade humana todos os dias. Sua fé não era um escudo contra a dor, mas a força para continuar apesar dela. Ele aprendeu a confiar não porque tudo estava bem, mas justamente porque tudo parecia perdido. Essa é a fé que move montanhas, ou melhor, que abre mares. Uma obediência de consequências eternas. Falamos do fé, mas a fé sem obediência é vazia. E a obediência de Moisés é talvez o aspecto mais radical e menos compreendido de sua vida. Obedecer a Deus quando tudo faz sentido é fácil. O desafio é obedecer quando a ordem parece ilógica, arriscada ou até mesmo absurda. Moisés foi chamado a deixar sua vida tranquila de pastor em Midian para confrontar o império. Elobed foi ordenado a levar um povo indisciplinado e reclamão pelo deserto. A obediência de Moisés era precisa. As instruções para a construção do tabernáculo, por exemplo, foram detalhadas ao extremo. Cada medida, cada material, cada cor, e a Bíblia repete várias vezes. E Moisés fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Ele não questionou, não adaptou, não tentou melhorar o plano de Deus. Ele simplesmente obedeceu. Essa obediência irrestrita era o canal pelo qual a glória de Deus se manifestava. O poder não estava em Moisés, mas em sua capacidade de ser um instrumento fiel. No entanto, a história de sua obediência também contém uma tragédia silenciosa. A única vez em que ele desobedeceu significativamente, as consequências foram devastadoras. Em Números 20, Deus lhe diz para falar à rocha para que ela desse água. Mas Moisés, frustrado e irado com o povo, feriu a rocha 2 vezes com seu cajado. A água saiu, o milagre aconteceu,
mas o ato de desobediência custou a ele a entrada na terra prometida. O homem que guiou o povo por 40 anos, que sonhou com a terra de leite e mel, só pôde vê-la de longe. Por quê? Porque naquele momento, ele agiu por sua própria força, por sua própria ira, e não representou a santidade de Deus perante o povo. Ninguém fala sobre como esse único ato de desobediência redefiniu o fim de sua jornada. Isso nos mostra a seriedade com que Deus trata a obediência. Não se trata de perfeição, mas de um coração que, mesmo em sua fraqueza, busca honrar a Deus acima de tudo. A obediência de Moisés, com suas vitórias e sua falha trágica, é uma lição eterna sobre o peso e a glória de seguir o chamado divino. A herança que ninguém pode apagar. No final, a história de Moisés não é sobre um homem perfeito. É sobre um homem falho, inseguro e, por vezes, relutante, que se tornou um gigante da fé através da sua dependência e obediência a Deus. Ele nos ensina que as maiores fraquezas podem se tornar nossas maiores forças quando entregues nas mãos certas. Nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de medo, mas a ação apesar do medo. E nos ensina que a obediência, mesmo quando nos custa tudo, é o único caminho para experimentar o poder sobrenatural de Deus. O legado de Moisés não é apenas a libertação de um povo ou a entrega da lei. É a prova de que Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. A história que ninguém conta sobre Moisés é a história de cada um de nós, um chamado para sair da nossa zona de conforto, para confiar quando não podemos ver e para obedecer mesmo quando não entendemos. E é por isso que, até hoje, a jornada desse homem que se sentia incapaz continua a inspirar milhões a acreditarem no impossível. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se você curtiu e achou útil, não se esqueça de deixar aquele like caprichado aqui embaixo. Isso ajuda muito o YouTube a entender que você gosta do nosso conteúdo e a recomenda-lo para mais pessoas. E por falar em mais pessoas, que tal compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares? Manda naquele grupo do WhatsApp ou posta nas suas redes sociais. Vamos espalhar conhecimento e diversão juntos. E o mais importante de tudo, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clique agora no botão de se inscrever e ative o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo que eu postar por aqui. Fazer parte dessa família é o que me motiva a continuar criando cada vez mais. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.